Paz do Senhor, Igreja do Cordeiro, aqui pastor, aleluia, com todos os irmãos. Igreja, eu estou passando aqui só para entregar algo que o Espírito Santo falou comigo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu dei um estudo sobre a Trindade, falando sobre a Trindade, explicando na live passada, não é? E eu, após aquele estudo, irmãos, eu fui dormir. Irmãos, acredito no que eu vou lhe dizer agora. Na madrugada, quando eu estava dormindo, Deus falou comigo. Em sonho, o Espírito Santo falou comigo. E o Senhor me disse, me trouxe novamente o estudo e me disse: os três são um, mas um não são três. Moisés falou isso para mim claramente no sonho. A voz falou comigo. Os três são um, mas um não são três. E eu acordei com aquele sonho e aquela voz que falou comigo, e eu acordei com aquilo. E eu fiquei sem entender o que Deus queria dizer para mim. O que Deus estava falando comigo? Os três são um, mas um não são três. Eu pensei que estava havendo uma contradição daquilo que eu havia pregado. E eu fiquei com aquilo o dia todo. Eu ia gravar o vídeo ontem mesmo, né? Estou gravando um dia depois da live, né? E um dia depois, 2 dias depois, né? E eu fiquei, varão, com aquilo. Quando foi de tarde para noite, o Senhor me trouxe um texto bíblico para completar o meu entendimento e me fez entender o que é que ele estava dizendo para mim. Ele disse para mim assim: ninguém tendo um pode negar os outros. Ou seja, ninguém pode afirmar que crer em Deus, mas nega o Filho Jesus, ou nega o Espírito Santo. Ninguém pode, crendo no Espírito Santo, negar o Filho Jesus ou negar Deus. Ninguém, tendo Jesus, negará o Espírito Santo ou Deus. O que Deus está me dizendo é que os três são um, porque eles trabalham em unicidade. É um Deus triplo, né? É um Deus que trabalha de 3 formas, que tem 3 pessoas, vamos dizer assim. Mas ele disse, os 3 são um, mas um não é 3. Por quê? Porque existem religiões, existem crédulos, existem algumas teorias que defendem que Deus Pai é o Deus poderoso e que Cristo foi apenas um profeta. Então eles negam o Cristo, negam a divindade do Cristo, negam a onipotência, a onisciência do Cristo. Então o que o Senhor quis dizer para mim é que ninguém pode receber um e negar o outro. Há teorias que creem em Jesus Cristo, creem em Deus, mas negam o Espírito Santo. Há religiões, há teorias teológicas que negam a eficácia do Espírito. Foi por isso que o Senhor falou comigo na madrugada. Os 3 são um, mas um não é 3. Ou seja, Deus quis dizer para mim que toda e qualquer pessoa cristã tem que crer na Trindade, tem que crer no Pai, tem que aceitar o Filho,
e não pode negar o Espírito Santo. Não, 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 não. Entenda isso de uma vez por todas. O que o Senhor está falando. Os três são um. É necessário que tenha os três, para que os três sejam um em você. Para que os três sejam um em unicidade. Mas se você disser, não, eu creio só em Deus, você está com problemas com os céus. Porque você está negando o Filho, o Cristo. Você está negando o Espírito Santo. Se você dizer, não, eu creio só em Cristo, é só em Jesus, não é só o nome de Jesus, é só Jesus, você está negando o Espírito. Está negando o Pai. Então você está com problemas com o céu. Se você disser, não, eu creio só no Espírito, é só em nome do Espírito, é só o Espírito, você está negando Cristo e está negando o Pai. Então você estará com problemas com o céu. É isso que Deus falou comigo nesta madrugada. Irmãos, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Foi após o estudo que eu dei. Deus veio falar comigo para que eu completasse esse estudo. Ele disse para mim, meu servo, os três são um, está correto, mas um não são três. E eu fiquei para entender isso, e quando foi durante todo o dia, Deus foi me passando. Agora veja o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14. Ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Percebeu isso ou não, igreja? Paulo fala claramente na Trindade e já mostra claramente a ação, os atos de cada um. Eu havia dito na live que a obra é dos três. Lembra que eu disse isso? A obra é dos três, a obra é completa. É o Deus Pai que trabalhou nas dispensações anteriores à graça, o Deus Filho que vem e derrama a graça e trabalha na dispensação da graça, e depois o Espírito Santo que é o Consolador, é o que trabalha na comunhão dos cristãos. Por isso, eu disse, a obra é completa, são os três. Por isso o Pai disse para mim, os três são um, mas um não é três. O Pai está dizendo, você não pode crer em um e negar os outros dois. Não, 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 não. É necessário crer nos três. É necessário acreditar na obra dos três. É necessário aceitar os três. É necessário crer que os três são um. Como disse o apóstolo João na sua epístola, capítulo 5, versículo 7. Três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra é Cristo. Ele diz, e estes três são um. Primeira epístola de João 5:7. Eu havia dito que a obra é dos três. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que Deus trabalhou nas primeiras dispensações, o Filho trabalhando na dispensação da graça, ele foi embora e aí ficou o Espírito Santo para consolar, para interceder e para levar a igreja e trabalhar na comunhão da igreja. Aí Paulo vem e diz, a graça de nosso Senhor é a obra de Jesus, a graça de Jesus. Ele diz, o amor de Deus. Né? O amor de Deus, Cristo mesmo disse, bom é Deus, né? O amor de Deus, aí ele diz, e a comunhão do Espírito Santo. Veja que Paulo põe os três. Preste atenção, Deus falou comigo na madrugada. Os três são um, mas um não são três. Deus está dizendo para você, ou você aceita os três, ou você acredita nos três, ou você se relaciona com os três, Pai, Filho e Espírito Santo, ou então negue os três. Porque os três são um, mas um não é três. Não, 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 não. Não, eu creio só em Jesus. Não, não, não. Negue os três. Não, eu creio só em Deus Pai. Não, não, não. Negue os três. Não, eu creio só no Espírito Santo. Não, 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 não. Ele está dizendo, os três são um.
É necessário acreditar nos três. É necessário crer nos três. Todos que se aproximar de Deus devem crer que Ele exista. E existe na pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, igreja, Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Acredite e creia nos três. Porque se você acreditar em só um, você estará negando os outros. E negando os outros, estará negando a tudo. Então, os três são um, mas um não é três. Ou você acredita nos três, Pai, Filho e Espírito Santo, ou negue-os. Todos os três. É por isso que Paulo escreve. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É a obra dele. Depois a obra de Deus. O amor de Deus. Aí ele diz, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém, igreja? Os três. Os três são um. Mas um não são três. Ou você acredita e recebe os três em nome do Senhor. Ou negue-os. Três. Amém, igreja? Oh, Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Ele falou comigo, igreja. Ele disse, meu servo, os três são um, mas um não é três. Porque tem gente que crê só em Cristo, não é só Cristo, é só Cristo, é só Cristo. E nega o Pai, nega o Filho, o Espírito Santo. Outros acreditam em Deus Pai e Deus Filho, mas negam o Espírito Santo. Quantas igrejas negam o Espírito Santo? Quantas teorias negam a eficácia do Espírito Santo? Quantos outros acreditam que Deus Pai é Senhor, mas Jesus não é Senhor? Jesus não é Deus? Jesus não é ninguém, é só um profetinho que existiu. Está negando. Ou você recebe os três como Deus, ou negue-os. Porque os três são um, mas um não é três, disse o Senhor. Está encerrado. Vamos deixar de balela.